Muito boa noite. Chove sobre o estado do Rio Grande do Sul e choveu muito desde o início da tarde, digamos assim. A chuva foi chegando na serra, em determinados lugares, até que neste início de noite ela chega aqui a Porto Alegre, chove torrencialmente. As ruas estão uma loucura. Tu também pegasse uma loucura de... Eu tô molhado. O Chicão está... todo molhado, tá todo molhadinho o Chicão Tofani hoje. Mas quem não tá nada bem e não caiu temporal na cabeça dele é o Segovia, né? Que esteve, esse foi ninja, foi rapidamente, ele foi demitido ou foi desligado nesta terça-feira pelo novo ministro Jungmann. Resolveu trocar o comando da Polícia Federal e demitiu o Fernando Segovia e colocou um novo diretor-geral, que é Rogério Caloro. Não sei se é assim que é o sobrenome dele. Acho que é Galoro. Galoro. Eu que li errado, tem um G. Galoro. Ele que é o atual secretário nacional de segurança. Pegou alguém de surpresa? Sabe que esse nome do novo chefe da Polícia Civil, Federal, ele já tinha sido cogitado na época que Fernando Segovia foi escolhido. Ele que era o segundo na linha de sucessão antes de foi Segovia sugestão entrar. do Torquato também, né? Exatamente, já tinha sido um nome cogitado. Então, não, o Segovia falou demais e caiu, né? Caiu, é. Mas foi não é novidade, realmente, estava todo mundo esperando esse momento. A novidade foi que o Jungmann trocou de ministério, foi para o Ministério da Segurança, com ele foi também, né, o comando da Polícia Federal, que ficou na aba do Ministério extraordinário da Segurança, e aí sim ele demitiu, então... Pois é, ainda falando sobre... O Fernando Segovia. Ainda falando sobre isso, tem uma outra coisa que foi comentado hoje, que foi... mudaram de opinião ou mudaram de comando e não precisa mais dizer qual é o inquérito, o número do inquérito para o qual estão saindo em operação, mas que o Segovia queria que fizesse, lembra? Sim, agora não precisa mais dessa Não informação. precisa mais, agora não precisa mais, porque isso era uma coisa clara e evidente, pelo menos para mim, que eles estavam querendo, assim, dependendo de onde tu não vai mais, entendeu? Sim, um monitoramento. E foi reformulada essa regra, que é uma regra interna, também hoje. E o Jungmann, ele hoje falou, né, na sua posse e disse que, e criticou em especial a classe média, a Marne Barcelos, que fica toda hora reclamando da violência e tal, mas que são os grandes consumidores de droga. Então ele disse que a culpa também é dos consumidores de droga. Opinião muito presente aqui, em especial no WhatsApp, eu que acompanho, eu vejo e percebo que as pessoas estão sempre cobrando isso. E como fica o usuário de droga? É que existe, exatamente, hoje na nossa legislação, o usuário ele contribui muito. A gente vê outras nações, por exemplo, eu que estive na Califórnia foi liberada a maconha, aliás, o cheiro de maconha é em toda a cidade. Então, assim, existe uma liberação ou existe uma proibição. No momento que existe a proibição, hoje o usuário é tratado na área da saúde, não como criminoso, mas como um dependente. Um doente e não um criminoso. E isso foi uma crítica bem presente no posicionamento, enfim, no discurso de posse do novo ministro da Segurança. Agora é ministro da Segurança, né? Ministro extraordinário. Extraordinário, Marne Barcelos. O seu Jungmann. Agora me digam uma coisa. Por que na minha cabeça, o sobrenome dele é Jungmann. Mas todo mundo chama Não, eu sei, todo mundo... É um homem jovem. É Jungmann o sobrenome dele. Aí, assim como ficou... Os veículos nacionais chamam a pessoa de Jungmann. É errado, né? O sobrenome dele é Jungmann, mas a gente, para não parecer que a gente é a burra, a gente tem que dizer Jungmann. Vai com a maioria. Entrar no contexto. Bom, mas esse senhor, o Segovia, ele falou demais, ele tentou fazer um agrado ao Michel Temer e realmente caiu. Essa chuva que nós estamos ouvindo aqui foi o que aconteceu em cima dele, uma chuvarada, caiu em cima dele, totalmente desprestigiado. Os delegados da Polícia Federal foram de encontro às suas afirmações, tecendo comentários os mais desairosos a respeito daquilo que ele havia comentado. Esse senhor passa pela Polícia Federal, pela chefia da Polícia Federal como um meteoro
fórum. Aquela velha história, você não tem que falar demais. Determinadas posições você tem que falar exatamente o necessário, aprender a ouvir, coisa que ele parece que não sabe. Ele foi lá se explicar para o ministro Barroso, que aliás o ministro Luiz Roberto Barroso é, para mim, o melhor ministro do Supremo Tribunal Federal, pela sua postura, pela sua conduta e pelos seus comentários, inclusive a respeito da reforma política. Mas voltando ao senhor Segovia, a passagem dele, como eu disse, desastrosa, uma passagem que não enobrece a carreira dele, não faz com que ele tenha, a partir desse momento, prestígio, porque o que dá a carreira política, esse tipo de carreira, não a carreira política, mas esse tipo de carreira, um prestígio, uma base, né, para que a pessoa, depois de terminar, de servir a nação. Aliás, nos Estados Unidos, a nossa Frau Carla falava instantes atrás que lá na Califórnia, nos Estados Unidos, quando se fala de alguém que ocupou um cargo público, se diz o seguinte: fulano de tal, o presidente serviu a pátria, secretário de Estado serviu a pátria. Aqui, os políticos servem os amigos, os seus áulicos, os seus apaniguados. E prestam um desserviço à pátria. Eles não estão a servindo a nação brasileira. Esse é o grande problema dos políticos brasileiros. E o que disse o ministro Barroso da recomposição dos 35 partidos políticos que nós temos no Brasil, que ocupam, né, e que se protegem recebendo verbas e vendendo espaço para iniciantes ou não. Eu tenho a impressão que se não for feita uma reforma política, uma reforma fiscal no Brasil, nós não teremos a mínima chance de progredir. E o novo presidente, se não for um presidente forte, um presidente de personalidade, se for um presidente, aquele presidente vaselina, né, como se diz na gíria, nós vamos estar muito mal também a partir do ano que vem. Não vamos sair desse buraco, dona Magda Beatriz. Pois é, e mais uma vez, a mim parece que o presidente Temer se equivocou de novo, né? Porque, como a Carla acabou de dizer, o Segovia foi a indicação dele, ele preteriu as outras indicações. Exatamente. Mas igual, né? Quer dizer, mais uma vez ele pisou na bola, né? Foi o Sarney que indicou. Mais uma vez ele pisou. Menos mal dos males o menor é que ele não obrigou a manter o Segovia para não pagar mico, né? Mas eu acho que ele já está tão micado que... Ele conhece a história do pica-pau? Como é que faz o pica-pau? Mais ou menos assim, eu não sei imitar. Talvez a Jéssica tem que fazer um pouquinho de humor com essa chuva. Com essa chuva que tá caindo aí, que coisa horrorosa. Estava super bonito. Primeiro estava mais bonito. Eu tô dando muita aula, eu tô dando, tem que cobrar. Não, o Chicão tem razão. O Chicão tem razão. Chicão Tofani, a que nível o alagamento da cidade, do trajeto que tu fizeste? É um horror. Não, eu pensei assim, ó, se o Chicão não se afogou, tá tudo certo, porque tem cada piscina no meio da rua, porque hoje o carro pode ficar lá boiando, porque cada buraco que tem nessa cidade... Mas eu falei da rua Tamandaré, lá em cima, absurdo. Que é um horror. A água, não passa carro, passa carro. Sabe qual é o problema, Magda? Qual é? Eu tinha, antes não estava chovendo, eu botei uma calça legal, uma camisa nova, laranja, XT, uma coleção Orange, um tênis branco, parará. Se eu vou para uma janta, depois eu tive que me desproduzir. É a desconstrução tua. Depois tu vai ter que passar em casa para te arrumar. Mas a chuva disse que não vai parar tão cedo. Diz que a previsão é para a semana toda. E diz que o show do Phil Collins vai ser uma água Collins. Aquele senhor que cuida do tempo disse, eu ouvi, ninguém me contou, na hora do show do Phil Collins não vai chover. Então é o tempo que tu tem por aí em casa de trocar o teu trajinho. E tu acreditou? Eu acredito, eu sou a maior acreditona, eu acredito em tudo que me dizem. Não é? Essas previsões, elas enganam tanto a gente. Eu acredito, me contaram, eu acredito, eu parto do pressuposto que não tem por que mentir pra mim. E hoje eu recebi mensagem do alerta da Defesa Civil, lembra que eu disse que tem um sistema novo que alertam as pessoas e tal, e recebi alerta de temporais isolados, chuvas, descargas elétricas, rajadas de vento e queda de granizo na região sul, leste, centro-leste, mas isso aconteceu, nordeste e litoral. Isso aconteceu desde a tarde. Caxias do Sul, então, esses lugares assim, foi muito feia. Foi muito feia. Bom, nós, mudando completamente pra gente ver como é que tá maluco, está menos 14 graus na Escócia. Está nevando na Inglaterra. Não precisa botar gelo no uísque, né? Mas lá é... Não, mas não para nevar.
Não para tanto. Não para tanto. E essa tua produção, onde é que tu vai com ela Toda hoje? de básico, né? Mas assim, Vim trabalhar, não sei. pegar uma água. Não, essa aqui, eu acho que o colar chama muita atenção, pode parecer, porque não tem nada demais. E hoje o Grêmio começa a caminhada na Libertadores. Que Deus, que ande pra frente. Que é um timezinho bem pequenininho. Ai, não me fala. E gosta de levar os jogos pros estádios menores lá do Uruguai. Tá aí o Neymar. Não, mas tu viu uma coisa, desculpa, inviável, né, das pessoas assistirem. O clube, que é o dono da casa, botou um ingresso, assim, caríssimo. Caríssimo. Diz que tem um monte de gremistas que foram pra lá, pro futebol e tal, e tá muito complicado. É coisa assim de R$400 Tá aí o show do Phil Collins, quanto vai ser? Bom, é 200 e pouco. E aquele que fica mais perto. Não, legal. aquele é carinho. Aquele chega a 600. Acho que sim, acho que sim. Eu não tô, casualmente eu almocei com uns amigos que vão e eles compraram 2 cadeiras e ganharam 2 pistas. É cortar os bracinhos, né? Mas aí eles queriam vender as cadeiras e é isso que eles me falaram, assim, em torno disso. E mais o estacionamento e mais o rango, 1.000 pila. Não, acho que não, Chicão, acho que não. Porque assim, ó, nem tem rango lá, muito caro. As pessoas e com essa chuva não dá pra comer, só sopa. E olha lá. Olha, nós que fomos no Rolling Stones, que choveu assim como está chovendo, das 21 horas até a madrugada, quando ele terminou. Mas chovia assim, baldes, chovia, né? só que para ele parecia que não estava chovendo. Agora o Phil Collins já é diferente, eu acho. E quem é fã mesmo não tá nem aí pra chuva, né? É que depende muito do espetáculo também. Ele sacudiu do início ao fim, ele cantou, não se intimidou com a chuva. Acho que é muito de quem tá ali no show, né? E o show do Phil Collins espera muita gente e muita gente estava esperando por esse show há muito tempo já. Né? Eu gostaria de ter ido, mas o horário não permite. A Carla falou do Neymar, né? Pois é, vamos mudar de assunto. Que piorou a história da lesão. Pois então, o técnico do Paris Saint-Germain disse que não vai ter cirurgia, mas já vi outras notícias dizendo que é necessário sim, que o único tratamento para ele resolver o problema é com a cirurgia. Agora não sabemos. Só que o Tite resolveu dar uma adiada, né, na divulgação da convocação para a Copa do Mundo e vai aguardar até o dia 12 de março para ver se... A verdade é que um médico disse que ele será operado. Aí veio o técnico e disse que não vai ser operado. Pois é. Duas situações. Uma, tu faz a cirurgia e tem uma recuperação mais lenta e ele praticamente não vai estar 100% para a Copa do Mundo, ou ele vai na base da infiltração. E depois quando quebrar, quebrou mesmo. Quebrou. Aí quebrou, azar. Ele tem bastante dinheiro, pode se encostar. O vidente, é impressionado com esse vidente. Esse vidente. Tu acompanha esse vidente, pelo amor de Deus. Manda pra ele meu nome. Tenho medo. Não, dá até medo, né? Esse vidente dá medo. Melhor deixa pra ele meu nome. Não custa, tu é amiga dele. Senhor Mário Barcelos. O senhor Eduardo Cunha, que está recolhido ao presídio, que está passando por um momento financeiro muito difícil, está com todos os bens penhorados, que não devem ser poucos, e entrou com uma ação na justiça contra o grande jornalista brasileiro, o Arnaldo Jabor. Eu sou fã do Arnaldo Jabor. O Arnaldo deve estar muito preocupado. Adoro os textos dele. Bom, ele entrou na justiça e perdeu. Aí, porque o Arnaldo Jabor chamou ele de coisa ruim, né? Aí ele entrou, eu não mereço ser chamado disso, entrou, acionou a justiça e perdeu. Ele tem que pagar 8 mil de custas, R$ 8.425,80 de custas judiciais. Ele disse, eu não tenho como pagar isso porque os meus bens estão todos penhorados. Como é que fica essa história, né? Não tem como pagar, não vai pagar, né? Essa história tem que pagar a justiça, né? Não sei se... E já está preso? Já está preso mesmo, já estou aqui mesmo. Propósito do já estou preso, né? E continuando a falar dos nossos políticos, que a maioria está presa, né? Então, quando o assunto é prisão. O Sérgio Cabral está muito aborrecido, porque está há muito tempo longe de tudo e de todos, atirado lá onde está, que estão cerceando o direito que ele tem de se defender, de falar com seu advogado, e ficou apavorado
apavorado quando soube que vão bloquear 300 milhões dele, ou a dívida que tem de 300 milhões. Não vai Olha precisar... a preocupação de um presidiário aqui nesse país. Tá super bem lá na prisão, ele tá sentindo falta daquele cineminha. Não tá não. Ele disse não é brincadeira. Ele se queixou, reclamou que estão cerceando o direito que ele tem de se... Não é brincadeira, não. Eu falo assim, mas eu não tô brincando. A notícia é verdadeira. Você lembra do caso do Wall Street? Sim. O dinheiro nunca dorme. Aquele personagem, ele existiu na vida real do Wall Street. Ele pegou 30 anos de cadeia. Depois ele com bons comportamentos, Magda, um crime financeiro, que não foi nem comparado com o Sérgio Cabral. Ele não fez nada contra o governo americano. Ele fez um jogo. Ele só tinha informações privilegiadas e usava isso na bolsa. Ele ficou 15 anos na cadeia e não pôde nem dar declaração que estava mal, nada. Tem que ficar quieto lá. E aqui o Sérgio Cabral quer fazer essa história. É porque o outro lá, o Carlos Miranda, admitiu ter sido ele, Carlos Miranda, o operador das propinas para o Cabral. Então, ele declarou que o Cabral tem... E a justiça vai determinar que ele devolva 300 milhões de reais. Está sobrando para todo mundo, que a gente percebe que não são só os políticos do Partido dos Trabalhadores. Não. As pessoas do Partido dos Trabalhadores, eles sempre apontam uma perseguição política, só analisam as coisas do Lula, da Dilma. Não, a gente está vendo, por exemplo, Sérgio Cabral está em maus lençóis. O Aécio também. O Aécio também vai. Então, quer dizer, assim, está sobrando para todo mundo. E a gente sabe que realmente dentro de todos os partidos tem gente que compactua desse tipo de processo, de procedimento, seja o que for. Então, não é só para o Partido dos Trabalhadores. E falando no Partido dos Trabalhadores, foi marcado no STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça e não o Supremo, o julgamento do habeas corpus preventivo do ex-presidente Lula. Ele pede preventivo porque ele quer antecipar a não prisão no caso do cumprimento da pena de condenação. A gente sabe que hoje a decisão, não se sabe se vai reverter ou não, é que a pessoa que foi condenada em segunda instância já comece a cumprir a pena com a condenação em segunda instância. Então, dentro do STJ, ele quer afastar essa possibilidade. Ele disse que seria um mal muito grande para a democracia deixar o Luiz Inácio Lula da Silva de fora das próximas eleições. Esse é o argumento utilizado. Isso também vai fazer com que o STF também coloque em pauta um outro habeas corpus que, a princípio, foi negado pelo ministro Edson Fachin, que é o relator do caso, dentro do STF, mas está para ir para o colegiado também julgar exatamente mais um habeas corpus preventivo. Agora vamos primeiro aguardar o STJ nessa quinta-feira. Olha aqui, deixa eu ver isso aqui. Primeiro eu vou ler outra coisa antes. Vestimentas de hoje, diz o Vitor Hugo Vital Weber, deve ser teu parente. Ele é do bairro Cavalhada, na zona sul de Porto Alegre. Ontem a Carla Krieger estava vestida de mirtilo, blueberry. Hoje ela está vestida de arbusto. E a Magda Beatriz está de luto. Mas esse arbusto está muito colorido, Vitor. Tá um arbusto. Mas tá bem. Cheio de florzinha. Pois é. E o nosso telespectador, aí o Davi Hilgert, a propósito do que nós falamos sobre o ministro Raul Jungmann, disse o seguinte: é claro que desse governo não se espera mais nada, senão mais despesas, mais ministérios, mais verbas, mais CCs. Então não me admiro que o senhor ministro Raul Jungmann culpar o cachorro por ter pulgas. Adorei. Vai culpar o cachorro porque ele tem pulgas. Sim, o Brasil é um cachorro pulguento. Tem tráfico de drogas, roubos, assaltos e todo tipo de falcatruas e sarnas. E tem também um dono chamado Poder Executivo, que não dá banho, não tosa e não combate as pulgas. Ou seja, dono desleixado, preguiçoso e hipócrita. Meu abraço diário, Davi Hilgert. Adorei esse e-mail. Ele é ótimo. Dona Magda, pois não, senhor Mário. Eu hoje queria falar um pouquinho de cinema, que eu não tenho falado ultimamente. Então fique à vontade. Hoje está bom, com chuva, cinema, tá ótimo. Eu sou muito apaixonado pelo cinema argentino. O cinema argentino, para mim, é um dos melhores cinemas do mundo. Ganhou o Oscar, né? Com El Secreto dos Ojos. E dirigido pelo Campanella. Juan Campanella, um grande diretor, e o Ricardo Darín e a Soledad Villamil, que são dois atores extraordinários. Ricardo Darín, para mim, melhor ator sul-americano.
foi convidado para fazer alguns filmes em Hollywood e negou, não quis fazer. Sabe por quê? Que convidaram ele para fazer um papel de um contrabandista, de um traficante sul-americano. Ele disse, mas por que eu não posso ser eu protagonista? Só porque eu sou sul-americano, eu vou ser escorraçado, vou ser defenestrado disso aí. E eu tenho esse filme do ano de 2000, que se chama O Mesmo Amor e a Mesma Chuva. O Mesmo Amor e a Mesma Chuva. Esse filme, ele se passa durante o período militar, em que as pessoas eram perseguidas e as pessoas eram colocadas, eram levadas para serem identificadas nas cadeias, nas delegacias de polícia da cidade de Buenos Aires. E eles passam por isso. A Soledad Villamil, eu acho uma das mulheres mais lindas, aquele tipo argentino de cabelo escuro, voluntariosa no seu jeito de ser. E ele, como todo argentino, o Ricardo Darín, no seu procedimento, aquele jeito também agressivo de falar, porque os portenhos, né, principalmente aqui os portenhos nascidos em Buenos Aires, eles têm um tipo de comportamento diferenciado. Eles dizem, vai a ser boludo, pelotudo, que está fazendo para cá, hijo? Não posso terminar a frase, né? Hoje ele tá não puedo terminar a frase, não puedo. É a cadeira, só pode É a cadeira, é a cadeira, é a cadeira. Aqui as cadeiras são problema. Então eu já desinfetei aqui. Parou? O Mesmo Amor, a Mesma Chuva. Esse filme é do ano de 2000. Então eu digo, se você conseguir ter esse filme, você vai adorar esse filme. Principalmente para quem já foi muitas vezes a Buenos Aires. Buenos Aires, querido? Sí, claro. Por supuesto. Talcahuano, Bartolomé Mitre, entonces que vamos a hacer Radio Belgrano, Buenos Aires, aquela coisa. Mari, tu é um cara inteligente, uma sabedoria assim que me inspira já tá me todas as que eu tô no manhãs. lugar do Vitorino. Por que tu disse que vai desinfetar a cadeira? Para, não é pra voltar no assunto. Mas eles adoram. São dois incendiários. Me cheirou Fernando Henrique Cardoso, Jânio Quadros. Não fale assim. Mas o cinema argentino, eu gostaria que você, o telespectador do nosso programa, tenha uma qualificação. Nós temos uma qualificação de audiência realmente muito grande. Então, que você fizesse uma análise do cinema argentino. Mas não aquele amor exagerado do Chicão Tofone pela Argentina, que gostaria de ser argentino, de ter nascido em Buenos Aires, na calle Florida. Em Puerto Madeiro, que eu acho não dava, Chicão, não existia. Então, recomendo a vocês esse filme. O Mesmo Amor e a Mesma Chuva. Eu não vou contar o final, mas é um lindo final de paixão e de amor com a mesma chuva e tudo mais. O Marne tá vendo estrelinhas. O Marne tá tendo friozinho na barriga. Eu acho que o Marne tá apaixonado. Eu acho. Tá ouvindo sininhos. Por uma gatinha de 19 anos. Repete, por favor, o nome do filme. Como é que é? O Mesmo Amor, a Mesma Chuva. O Mesmo Amor. El mismo amor, la misma lluvia. Lluvia. El mismo amor e la misma lluvia. Vamos ler aqui um WhatsApp? Olá, Carla, boa noite. Sou telespectador do programa, assisto todos os programas, adoro vocês. Queria fazer uma queixa. Aqui na rua Freire Alemão, na Auxiliadora, Porto Alegre, ao lado do Colégio Piratini, tem um esgoto a céu aberto que ocupa toda a calçada. Que vergonha. Leiam, por favor, abraços a todos. A escola já reclamou para o departamento de esgoto, vieram colocar uns cavaletes e nada de arrumar. É a classe que faz essa reclamação através do WhatsApp. Aqui de Charqueadas, a Verônica. Olá, boa noite. Adoro de paixão o programa de vocês. Não percam um só dia. Forte abraço, Verônica. Boa noite, bancada. Favor, mandar um beijo para minha mãe, Iema Pólvora Renner, 84 anos, de Taquari. Assiste vocês todos os dias. Quem mandou o WhatsApp foi o Eduardo Pólvora Renner, de Caxias do Sul. Boa noite. Com esta chuva toda, como não desmonta o cabelo da Jéssica? O que ela usa? Abraços, porque Raquel. o cabelo dela é bom. Raquel. Eu sou tipo Araci Balabanian, muito spray. É mesmo? Não é nada. Teu cabelo é super natural. Mas ele desaba, só que eu fico o tempo inteiro mexendo nele. Não, e ela passa tarde de bobs. Sabe o que é bobs? Verdade. Rolinho, assim. Ela passa tarde de rolinho. Aí ela
larga e vem pra cá. Aí, né, as pessoas me chamam de Dona Florinda. Mas sabe que me chamaram uma vez de Dona Florinda na rua, porque eu saí do salão com a cabeça cheia de bobs. Ninguém. Aí vinham duas meninas assim, isso era na Padre Chagas, na Padre Chagas, só de bob. Eu tava nem aí. No shopping também, assim. Aí quando eu atravessei, as duas estavam com o vidro aberto, né? Era um Corsinha branco. Aí a que tava na janela, assim, do passageiro, olhou pra mim e disse, olha a Dona Florinda. Aí eu parei, enfiei o carão, assim, eu digo, meu amor, agora quando eu soltar meu cabelo, eu vou ficar linda, maravilhosa, e tu não tem jeito, tu é isso aí, não adianta. A amiga dela se matou de rir. Nunca mais me chamaram de Dona Florinda. Foi no rio. Mas eu vou te dizer, eu vou sempre rir pra Dona Florinda, né? Dona Florinda que fique feliz. Mas é só por causa dos bobs na cabeça, nada mais. Não, nada demais, nada demais. Olha aqui, ó, deixa eu ler algumas coisas dos nossos telespectadores para depois eles não brigam comigo. A Cléo diz o seguinte, a Jéssica falou que o Tite adiou a convocação para a Copa do Mundo. O certo é para os amistosos que antecedem a Copa do Mundo. Isso. Estou ligada, kkk, vocês estão lindos, eu adoro vocês, beijos, Cléo de Santa Maria. Eu também tinha entendido que era a Copa do Mundo, não é? São os amistosos. Ok. O nosso telespectador, o seu Manuel Azevedo, fazia horas que ele não participava do programa. Estava lendo no portal O Sul que o TSE está preocupado e fará um pente fino nas fake news nas próximas eleições, pois estarão punindo quem publicar e compartilhar notícia falsa. Pensei comigo, tem partidos como o PT que faz suas campanhas em cima de calúnias e difamações dos opositores. Velha política de desconstruir biografias, kkk, ficaram sem munição, pois nas últimas eleições deitaram e rolaram patrocinando sites de fake news. Mas são coisas diferentes aí, seu Manuel, eu entendo, né? A fake news é a mentira, é a coisa inventada, né? É a notícia falsa. Mas se não for falsa, não tem por que punir. Ele falou que é nos embates, nas coisas, nas discussões. E também tem um grande problema nas pessoas que não apuram para saber se é verdade, nas pessoas que se deixam levar por essas notícias. Marne tem toda as mais compartilhadas, na verdade, as fake news. Marne tem toda a razão. O cinema argentino é fantástico. O Ricardo Darín, além de excelente ator, é um grande intelectual. Destaca um filme muito particular, um Cuentostino. Lembra um conto chinês? Claro. Marne já assistiu, recomendo a todos, pois a história é comovente e surreal ao mesmo tempo. Um abraço a todos, o professor Vitor Neda. Eu também assisti esse filme. Sim, eu sou em minha casa. Não tenho. Eu não tenho a película na minha casa. Eu assisti em algum lugar. Se me cederla, eu lo agradeço. Então, mas agora tu tá pedindo coisa? Sim, claro. Mas tu tá te acostumando com o idioma. Tu vai torcer pra gente? Allá, em casa de Florida, ou então Alvear, Casa Velha. Alvear é... Carla, querida, volta à nossa realidade aí. Puxa a bandeirinha do Marne, que tá voando muito hoje. Vamos falar dos moradores de rua, Marne Barcelos. Aí tá. Boa noite a todos. Hoje presenciei algo que me deixou muito triste. Um senhor da prefeitura falando ao telefone com outro funcionário, ele dizia assim: vai até lá e vê se eles estão colocando suas barracas. É para tirar tudo, correr eles e jogar tudo fora. O mesmo se referia a moradores do dilúvio que foram retirados dali ontem. Eu também quero uma cidade melhor, mas temos que ser, no mínimo, humanos. Que tristeza, é a nossa telespectadora assídua, Nete Saldanha. Ontem a gente deu essa notícia e das 13 pessoas que foram retiradas do Arroio Dilúvio, tiveram suas casas, né, destruídas, a prefeitura encaminhava essas pessoas para que procurassem a FASC com assistência social, e 3 pessoas só foram até. Tá, mas agora deixa eu fazer uma pergunta. Das 13, 3? Eu achei até bom, porque eu achei que nem... Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Já me perguntaram, eu não sei, o Marquesan, eu não sei se ele participou, acredito que ele participou de um evento com a CPA, que a CPA tem uns eventos que ela faz nas terças-feiras. E alguém me perguntaram se eu tinha participado, se eu sabia, porque ele teria se referido à FASC neste evento, que eu estou até procurando aqui, ver se foi na CPA, ver se foi... Algum de vocês ouviu alguma coisa? Não ouvi mais. Sobre a extinção da FASC?
Não pode estar mandando as pessoas para a FASC que está divulgando que vai acabar com a FASC, né? Também acho que fica meio esquisito. Não estou entendendo. E aqui o nosso outro telespectador, o Marcos de Porto Alegre. Desculpa, quer falar alguma coisa? Pode falar. Boa tarde, Carla e bancada. Mais uma jogada de mestre do Temer. Boa noite, né? Mais uma jogada de mestre do Temer. Mandou o ministro Jungmann, tirar o Segovia para passar de bonzinho, pois a dona Dodge não autorizou a quebra de sigilo financeiro e telefônico do Temer. Será que o novo chefe da Polícia Federal não é pau mandado do Temer? Jogando para a torcida, cuidado, muito cuidado com esta quadrilha que está no poder, diz o Marcos de Porto Alegre. E ele tem razão. A Procuradora-Geral da República, a Polícia Federal tinha pedido a quebra do sigilo telefônico e bancário do ex-presidente, olha só, do presidente Michel Temer, e ela não concordou. Ela concordou com a quebra de sigilo bancário e tal, de algumas outras pessoas envolvidas, como o cara da mala, mas não do presidente Temer. Então, o nosso telespectador está desconfiado, assim como todos nós. Como todos nós. Agora, vamos ver, eu vou ler algumas frases do presidente Michel Temer e a brincadeira é quem ele lembra. O que é criminalidade, segundo Michel Temer? Além de pedir aos jornalistas que se não voltassem ao assunto da Lava Jato, numa entrevista, Michel Temer disse hoje que a função do Ministério Extraordinário da Segurança Pública é combater uma criminalidade bem específica. Abre aspas. Vamos registrar um fato. Segurança pública é combater a criminalidade. Que tipo de criminalidade? Aquela, digamos, mais, podemos assim dizer, vivenciada. Tráfico de drogas, a bandidagem geral e, evidentemente, a corrupção. Essa é a função do Ministério da Segurança Pública. E a corrupção ficou onde? E que coisa mais enrolada. Vamos registrar um fato. Segurança é combater a criminal. Segurança não é isso, não é só combater a criminalidade. Que tipo de criminalidade? Aquela, digamos, mais, podemos dizer assim, vivenciada. Não. O Temer não está nada bem. Não está nada bem e me lembra o ex-presidente, né? Tomou o mesmo chá. Tomou o mesmo chá. A presidência não está fazendo bem. Eu estou aqui, eu trouxe um livrinho, uma pequena biografia, já que eu estou falando de cinema hoje, da Marilyn Monroe, né? A Marilyn Monroe, que foi uma das maiores estrelas de Hollywood, sex symbol, né? Está aqui a fotografia dela na capa e depois eu quero mostrar uma outra fotografia dela enquanto tinha 22 anos de idade. 22 anos de idade. Foi muito bonita. Eu tenho algumas frases dela e que eu acho que simplesmente são fantásticas. Ela fez um filme chamado Os Homens Preferem as Louras. Eu acho que todo mundo assistiu. Tem 12 filmes da Marilyn Monroe na minha casa, né? Eu não me lembro de ter assistido, Marco. Os Homens Preferem as Louras. A Jane Russell, que era morena, aliás, era uma mulher bonita, de pernas muito bonitas, recebeu $100 mil. Mário, está saído hoje. E ela recebeu $1.000. Ela foi perguntar lá para o produtor, mas vem cá, como é que eu recebi só $1.000 e a Jane recebeu 100 mil? Aí responderam, bom, você ainda não é uma estrela. Disse, mas como? Se eu sou a loura. Os homens preferem as louras. Você vê que ela era realmente inteligente. Ela fala do Clark Gable. Olha o problema que essa moça tinha de pai e de mãe. Freud explica. Clark Gable era um pai para mim. Perto dele eu me sentia uma garota. E acho que Freud não fala nada de mal a esse respeito. Sonhava que meu pai deveria ser igual a ele. Curioso, mas nunca identifiquei ninguém que pudesse ser a minha mãe. Porque a mãe trocava muito de namorado, né? Oi, que horror. Muito de namorado. E voltando a falar do Clark Gable, né, que foi um grande galã, morreu com apenas 60 anos de idade, O Vento Levou. E esse filme, que foi o último filme dele, o último filme dela, por coincidência, e o último filme de Montgomery Clift, Os Desajustados. Ela já não era mais, apesar de ter apenas 35 anos, 34 para 35, quando fez esse filme, ela já não era mais aquela beleza exuberante, porque ela tomava muito comprimido para dormir, para acordar, e tomava
tomava muito champanhe e tal. Ela disse o seguinte: quando estávamos filmando Os Desajustados, Clark Gable apareceu correndo e gritando que ia ser pai. Fantástico, vou ter um filho, dizia ele gritando. Eu me aproximei e lhe disse: feliz de quem tem a sorte de poder gritar essa alegria ao mundo inteiro. Que ela não teve filhos e ela queria ter filhos. Mas eu gostaria de, para finalizar esse comentário sobre a Marilyn Monroe, mostrar essa fotografia dela aos 22 anos de idade. Realmente ela era lindíssima, lindíssima. Ela tinha 22 anos em 1948. Ela nasceu em 1º de junho de 1926, né? Eu acho uma sopa de hospital para os padrões modernos hoje, ela ia passar desapercebida. Mas eu acho que tu mesmo respondesse os padrões modernos. Foi o maior símbolo sexual da história do cinema. Ela não era uma grande atriz, isso realmente, ela não era uma grande atriz. Era a loira aquela que me substituiu lá em Bahia. Só que os homens eram loucos por ela. Loucos. Se o senhor conhecesse a Marilyn Monroe, o senhor se ia apaixonar por ela. Na época. Claro. Na minha outra, cara. Mas naquela época o senhor já foi. Eu ia passar batido. Em 1948 o senhor já estava frequentando? Não, nem era nascido. Em que ano tu nasceu, Chicão? Eu nasci. Ih, agora fica... Agora não perdi. Agora ficou ruim o negócio, não complica a vida. Mas tu sabe, 57, sabe por quê? Mas ainda hoje foi um dia muito emocionante para mim. Eu revi o meu primo irmão, que eu não falava que eu ia 10 anos. Que legal. E é um grande empresário, o Wilson Lesvão. Já ouviu falar dele? Ele comprou a rede companhia das pizzas todas. Porque comprou do Ernesto. E ele me disse que ele driblou a morte. Ele teve uma trombose e foi dado como morto. E o Brian, o filho dele, comprou o caixão e acertou tudo. E depois eles tiveram que devolver. Mas aceitaram? Aceitaram. Mas ele não usou? Eu não sei, a gente pega a trombose da onde, mano? Não, a gente pega não, a gente tem uma trombose, deve ter uma explicação. Tu sabe explicar o que é uma trombose? É das veias. Tem muitos lugares. A veia fica, ela fica... obstruída. Isso aí, não consegue passar a circular mais o sangue, dá uma trombose. Não consegue mais dar uma trombose. E tu pode ter em muitos lugares. Exatamente, e algumas, por exemplo, tu pode amputar uma perna, algum membro, ou pode, dar uma complicação e ela dá ainda na mais marra, séria. Assim, não tem um... Tu pode, por exemplo, assim, viajar de avião e aí tu fica sem muito tempo sem caminhar no avião dá e pode ter uma trombose, porque tu tem que, em viagens longas, o ideal é mexer os pés, caminhar. Tem umas pessoas que têm mais propensão, outras pessoas, por exemplo, quem já teve câncer tem muita propensão, tem que ter muita atenção dentro de viagens, de avião em viagens longas, que pode ser um facilitador para uma trombose. Então, existem algumas formas da trombose acontecer, mas basicamente, e nada tecnicamente, porque eu não sou da área da medicina. Mas é assim, no popular é isso. Popular, exatamente. Assim, exemplos, Tantofani, exemplo. O nosso querido, saudoso Clóvis Duarte. Tá? O Clóvis era um homem que, como ele já tinha tido dois AVCs, ele era anticoagulado. Ele tomava uma medicação para não coagular o sangue dele, justamente para ele não ter um outro AVC ou qualquer coisa do tipo. Quando ele fez aquela viagem longa, que ele ficou umas 2, 3 horas dentro de um ônibus, ele ficou muito mal. Porque ele corta a circulação da pessoa. Não era nem por trombose, é porque podia dar uma embolia, alguma coisa, até uma trombose nele. Então a gente tá aqui na bancada 2 horas pode dar uma trombose. Tu tem uma série de coisas, tu tem que controlar, tu tem que fazer exames, tu tem que ver como é que funciona todo o teu, tu tem que cuidar do teu organismo, que trombose não é do nada, assim. Não surge do nada. Ou, por exemplo, uma cirurgia também pode desencadear alguma trombose, pode ser uma complicação cirúrgica. O teu amigo teve do quê? Eu perdi ele não sabe não, porque ele gosta de beber. Ele toma muito Campari todo dia, pode ser. Mas eu não sei. Eu também não sei. Certamente vamos ver algum médico já está nos explicando. Com certeza. Olha aqui, nossa telespectadora, a Lisiane Castro. Cadê o meu xodó? Mostra pra ela o xodó dela aí, por favor. Mostra aí, Mari. Tá aqui, Lisiane, ó. Tá aí, ó. Ele tá sempre presente na bancada. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Só que hoje... Lisiane, brincadeiras à parte, o Gustavo Vitorino não foi no show do Phil Collins. E tá onde, então? Ele tinha um compromisso profissional com esta empresa na qual ele trabalha hoje
exatamente na hora do programa. Mas de noite, compromisso profissional? Mas qual é o problema? Tem várias vezes. Qual é o problema? Qual é o problema? Eu e minha mãe, infelizmente, não conseguimos comprar os ingressos. Olha só aí, meu amigo tinha para vender 2 cadeiras. Um beijão enorme, vocês são meu vício na noite e na madrugada. O Nuno, sobre os moradores de rua que falamos, me lembro da rua em que eu morava na Cidade Baixa, onde meu prédio era o único onde não se abancavam mendigos e maloqueiros. Sob a marquise, 2 vezes por dia o zelador lavava a calçada com água sanitária e a frente do prédio era bem iluminada. Pronto, não tem vadio que se instale embaixo. E lembro também quando diariamente à meia-noite o viaduto da Borges era lavado pelo caminhão-pipa da prefeitura e não tinha mendigo que se abancasse ali. Ou seja, locais limpos e iluminados, eles não ficam. Solução simples. Agora, se estás com pena, adote um e leve para casa, diz o Américo de Porto Alegre. Américo, mas a tua colocação é coerente e é uma realidade. Eu lembro dessa época e até poderia continuar acontecendo, né? Boa noite, Carla e bancada. Nosso Brasil está doente. Políticos, médicos, juízes e sei lá quantos corruptos também na sociedade. Não tem mais solução. Só caindo um meteorito e começando uma nova humanidade. Hashtag sem esperança, triste, Alessandro de Canoas. Não dá para perder a esperança, Alessandro. Não dá. Agora, o governo aqui do estado do Rio Grande do Sul também não perdeu a esperança, mas teve uma derrota na tarde dessa terça-feira. Ele que já vinha tentando votar o projeto do IP, na verdade, dividiu o IP em 2 autarquias, um que trata da Previdência, outro tratará do IP Saúde, mas não conseguiu quórum hoje para votação. Os servidores públicos comemoraram, dizem que foi uma pressão muito grande da Justiça em determinados pontos desse projeto. Otomar Vivian já disse que vai conversar com o governo e tal, e que há possibilidade de fazer essas emendas dentro dos requerimentos, o que está dentro do projeto. Por exemplo, do IP Saúde, que o servidor que tem que aderir ao plano, esse servidor teria consultas, tudo dentro do plano, mas uma possível internação teria coparticipação. Eles querem tirar isso. Assim como a adesão também passa a ser facultativa, mas no projeto tá que a adesão, o servidor público na hora do ingresso colocaria se quer ou não quer participar do IP, e na verdade eles querem que o servidor entre já no IP e depois ele peça para sair, porque já é uma possibilidade dele ficar e dele gostar do plano, num primeiro momento. Se ele negar a entrada no plano, ele depois dificilmente vai aderir ao plano. Então eles querem exatamente o contrário, que o servidor ingresse e que depois que ingressou, peça para sair se não tem interesse em ficar no plano. E outra coisa que está pegando bastante também é a mudança, segundo esse novo projeto, no Conselho Administrativo, Marne Barcelos, que hoje ele é dividido entre o governo e os servidores, e parece que o projeto muda bastante isso, e isso está causando polêmica também. Então, alguns ajustes devem ser feitos, algumas emendas por parte do governo, para colocar semana que vem em votação de novo e, quem sabe, aprovar esse projeto, que já não é de ontem, do IP, reestruturação dele. Bom, e aí os nossos telespectadores muito atentos, auxiliando aqui, eu lamento dizer aos senhores que realmente o prefeito Nelson Marquesan Júnior, no evento que participou na Associação Comercial de Porto Alegre, a CPA, que é presidida pelo nosso querido Paulo, o prefeito Nelson Marquesan afirmou que quer se desfazer de 3 órgãos da administração pública municipal que apresentaram um balanço negativo no primeiro ano da gestão tucana. A Procempa, Companhia de Processamento de Dados, que deu um déficit de 90 milhões de reais, a Carris, com déficit de 60 milhões de reais, e a Fundação de Assistência Social, que é a FASC, com saldo negativo de 210 milhões no ano passado. Ao todo, as despesas nos 3 órgãos supera a receita em 360 milhões. Agora, é lamentável isso. Eu não sei o que ele vai fazer com os moradores. Eu não sei o que ele vai fazer com as pessoas. Aumenta mais o Mas número. o fundo é social?
Exatamente. Fundo é social. Isso não é para dar lucro. Claro. Isso não é para dar lucro. Exatamente. O fundo é social. Que bobagem, né? Quanto mais gente precisa, mais prejuízo, entre aspas, tem o governo. E a Carris é problema de administração, a Carris que não... E por que as outras empresas de ônibus funcionam e dão lucro, são rentáveis? Porque o processo é administração. Tem que ter uma administração, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não sou implicante, mas tá difícil essa notícia aqui. O executivo, a prefeitura, vai contratar uma empresa de consultoria, que eu tenho medo, vai contratar com que dinheiro? Mas vamos lá. Para avaliar o quanto vale a Carris e como conduzir o processo. Se alguém quiser, pode levar. O que é isso? É um favor que faz para a administração, mas precisa assumir as despesas com pessoal e dívidas trabalhistas. Se vê livre das coisas, não é solução. Quem é que vai pegar essa bomba? Então, não foi para isso. Então, podia ter candidatado à prefeitura também, não podia? É uma empresa, mais de 100 anos tem a Carris. Quantos anos tem a Carris? O caso da Prosempa, que em outros momentos também foi alvo de crítica do prefeito pelo custo de manutenção, é considerado mais fácil. E se cogita tanto a venda quanto a redução do tamanho e das funções. Já a FASC, que é uma novidade, nos deixa de boca aberta aqui, já a FASC é novidade como alvo de extinção. Para a Marquesan acabar com o órgão é tirá-lo da mão de uma estrutura partidarizada. Mas a atitude é partidária também, me parece. Então, sem especificar a que estrutura se refere, a ideia é entregar a gerência para organizações da sociedade civil. Precisamos extinguir com o formato jurídico correto. Eu não vou mais ler. Não vou mais ler, vou publicar isso depois aí para vocês saberem. Mas, enfim, os telespectadores que queriam saber, tá aí. Ele falou nas 3 coisas. Na Prosempa, a Prosempa está na alça de mira há muito tempo que a Prosempa está na alça de mira. A Carris é o quarto segredo de Fátima, que não se sabe como é que uma empresa que trabalha, dá prejuízo. É só olhar a história da Carris, né? Agora, a FASC... Olha aqui, ó, a Carris, a Jéssica disse, 142 anos funcionando. Sim, 142 anos, uma empresa que chega a 142 anos, você simplesmente dizer como é que é, vamos nos livrar disso aqui com a frase. Vamos nos livrar. Vamos nos livrar. Quem quiser que pegue as dívidas dos funcionários. 145. Não é 145. Em 18 de julho de 1878. Não, mas até terceiriza o problema. Mas até a maneira de falar, de se posicionar, não é correta. Quero me livrar. Quem quiser que pegue e continue pagando. O que é isso? Uma empresa tradicional de Porto Alegre, da época que... Não está nada bem, de burros, que os bondes eram puxados a burro em Porto Alegre, né? Quer dizer, de tanta tradição, que empregou durante tantos anos tantas pessoas e que transportou milhões e milhões de gaúchos, de porto-alegrenses durante todos esses anos. Quer dizer, são administrações pífias, bizarras, que são empregadas e colocadas. Quer dizer, quando tem que resolver o problema, não dá a pessoa, não dá. Então, por que a empresa chegou a este ponto? Sucessivas más administrações. Isso se resolve trocando o administrador. Mas tem que injetar dinheiro. Agora simplesmente vai dar a empresa. Quem é que horas que estão querendo, né? Há horas que tem gente que quer. Tem gente que quer. Tem gente que quer. Para estar dizendo isso é porque tem gente que quer, já tem negócio. Certo? Agora, a minha pergunta é a seguinte, se o problema da FASC é partidarização... Mas ele tem a caneta na mão, não tem? Exatamente. Resolve, mas acabar com a FASC? Não. E aí fica, primeiro tem uma secretária, depois não tem secretária, agora... Tá meio confuso isso. Desculpa, mas tá meio confuso. E vou dizer uma coisa, tá mal nossa cidade. Tá mal nossa cidade, tá mal nosso estado, tá mal nosso país. Eu não gosto de ficar nessa ladainha aí, mas sabe, quando eles falam, eles abrem a boca, essas coisas que a gente leu aqui. Aqui a Isabel de Canoas, ela reclama mais um pouquinho. Por que vocês não respondem minhas mensagens? Mando 1000 mensagens e vocês não visualizam e tal. Espero que vocês respondam dessa vez. Até quando vamos tomar essa água horrível em nossa cidade? Vamos perguntar ao prefeito, ver se ele vai terceirizar a água também. Vamos terceirizar o Guaíba.
Dona Magda. Lá pra terceira, dá pra vender? Dá pra vender água cheia. Vamos vender água aí. Cheia de cocô, ali, aquela coisa toda, né? É uma bárbara, uma sujeira. Mas você sabe que os cientistas descobriram, Dona Magda, que quando um casal entrelaça as mãos, a atividade dos cérebros de ambos entra em sincronia, acoplando uma rede cerebral envolvida nas regiões ligadas à dor, e o resultado é um efeito analgésico. A equipe liderada por Pavel Goldstein realizou um experimento com 20 casais entre 23 e 32 anos. Diz que o homem não, mas quando o homem dá a mão à mulher, a mulher que está com dor, essa dor passa. Diz que é uma coisa fantástica. Isso é um estudo, né, desse cientista americano. Deve liberar algum hormônio nesse momento. Sim, da mulher, que ela talvez se sente mais protegida, uma parada, sei lá o que é explicar psicologicamente. Eu libero endorfina quando eu toco numa mulher. Uma amiga minha me disse isso. Ela falou com absoluta certeza. Endorfina. A namorada dela não libera. Que isso, Chicão? Mas que... Não sei, às vezes não deu química. Olha a displicência do senhor Chicão Tofani com o copo na mão, ele é displicente. Eita. Parece que tá no bar, né? Tá no posto lá do nosso amigo. Falando em bar, né? Aquele posto, se o posto falasse. Se aquele posto falasse, Deus me livre, guarde. Falando em bar, a dor de cabeça dos moradores da Cidade Baixa continua, né? Todos os finais de semana é aquele aglomerado de pessoas, carros com som alto e muita gente bebendo, muita gente sujando as ruas, urinando nas ruas. E aí a EPTC começa a bloquear o trânsito ali na João Alfredo, entre a Lime Silva e a República, entre a João Alfredo e a Lime Silva, ali na República, mas infelizmente alguns carros estão migrando para outras ruas e aí esse povo vai para as outras ruas e ficam em volta. A EPTC vai bloquear o trânsito onde tiver que bloquear. E outra coisa, não dá multa o som alto? Claro. Por que essas pessoas proibido, não mas são vai multar todas quem? multadas? Como quem? Os estabelecimentos que tem música alta? Não, eu digo os carros. Até tu chegar, eles já, claro que não pode fazer isso. Tem a lei de silêncio. É complicado. Tem a lei de silêncio. Mas a EPTC está tentando fazer o seu papel, né? Como sempre. Vamos ver se resolve. Boa noite. Só me diz uma coisa, como não perder a esperança nesse país horroroso, Carla? A começar pelo nosso povinho que alimenta tudo isso. Sem esperança também, Márcio Costa. Pior, Márcio, que vou ter que confessar que eu também não tenho muita esperança. Sei que não é esse meu papel, mas não é o nosso papel, mas não dá pra ficar aqui com cara de banana, né? Mas tá difícil, tá bem difícil. Olha aqui, eu quero mostrar pra vocês o que aconteceu hoje no distrito de Pelotas e eles enviaram pra nós aqui a foto. Gelo, o granizo que caiu, a foto é assustadora. Eu vou tentar abrir primeiro aqui, depois eu vou dizer pra vocês, porque eu tenho tanta coisa aqui que eu não sei onde é que elas estão. Jéssica, aqui ó, tá aqui ó, vamos mostrar a foto, por favor. Olha só. Nossa! Às 15 horas, ó, isso aqui tudo é granizo. Puxa vida. 15 horas? 15 horas e 20 minutos, nas proximidades de Pelotas. Nossa. Só para vocês verem o que foi o temporal vendaval. O Rio de Janeiro está sob forte temporal, chuvarada e ventania. Está atravessando um momento bem complicado, o Rio de Janeiro. São Paulo foi ontem. Hoje foi o premiado, foi São Paulo. E no dia da inauguração do novo Bike Poa, né? Cai toda essa chuvarada. Hoje foram liberadas 11 estações que já estão em operação, com 30 bicicletas. E aí eles pretendem liberar 41 estações. Aí tem as imagens, ó. E essas novas bicicletas têm um novo sistema, onde as pessoas podem cadastrar no site do Bike Poa o seu cartão TRI e utilizar para pagar, né, a diária, mensal, sei lá como é que funciona, aqui tem alguns dados. A diária é R$8, 3 dias 15, mensal 20 e anual R$160 para você poder utilizar as bicicletas. E eu achei interessante também, dá para usar com o cartão de crédito, você pode pagar, algumas das estações têm essa modalidade, onde você pode pagar com o cartão de crédito. Antigamente tinha que usar o celular, né? Eu nunca usei porque eu não sei
andar de bicicleta. Então... Eu não sei andar de bicicleta. Sério? Ai, Magda, nunca toca aqui. Aprenderam, só de rodinha. Eu não sei andar de bicicleta e não sei nadar. Nadar eu sei. Nadar é tudo bem, agora andar de bicicleta não tudo bem sei. não, porque o certo seria, né, a pessoa aprender a nadar, mas andar de bicicleta... Não, e agora, depois de velho, eu tenho medo de aprender a nadar, né? Não, vai pro aula de natação. Aprende na piscina, rasinha. Mas nunca consegui Olha aqui, aprender foi a em andar. Canguçu essa chuva de granizo aqui, ó. Vamos mostrar de novo. Foi em Canguçu que isso aconteceu, às 15 horas e 20 minutos, 15 horas e 30 minutos, quando realmente um temporal horrível, uma tempestade caiu sobre o nosso estado. O Ricardo Andreotti, espirituoso, diz assim: por favor, avisar o Marne que antigamente os ônibus da Carris eram puxados por burros e que ao longo do tempo os burros passaram para a administração da empresa. Os bondes, né? Adorei. Desculpem as pessoas que comandam, mas é bem engraçado. Agora, dona Magda, hoje pela manhã eu fiz um comentário na Rádio Pampa sobre os salários, né? E eu disse que o salário de R$14 mil era um salário razoável. Razoável? Bom, aí eu recebi uma série de críticas e quem está no microfone de rádio ou televisão, quem faz um comentário está sujeito a crítica, né? Pessoas concordam ou não concordam. Aí eu expliquei para o cidadão que se a pessoa se conformar com o salário de R$2 mil, ela vai continuar ganhando R$2 mil. Se eu achar que R$2 mil é bom, tudo bem. O Goethe dizia isso, né? Que a gente precisa de muito pouco para viver. Mas no mundo que nós vivemos, com a venda que nós temos de todos os dias através da publicidade, de tantos produtos, de tantas viagens, nós sempre queremos ganhar mais, queremos melhorar o nosso status através de um ganho. Então, se fosse R$8 mil, eu diria que era um salário razoável. Como diria que um salário de R$4 mil é razoável. R$14 mil é um salário razoável. Um grande salário, R$100 mil, ou um empresário que fez um negócio ganhou 10 ou 20 milhões na venda desse ou daquele produto. Por exemplo, o agronegócio. Quando se vende uma safra, se vende milhões, né, nessa safra, milhares de toneladas de soja ou de arroz, ou sei lá o quê, coisas assim. Então, quando eu disse isso, eu quis dar essa explicação, que a gente sempre tem que estar procurando melhorar a sua qualificação profissional. Por isso que eu falo sempre nos livros, né? O livro muda o mundo, o livro é a base do conhecimento. E quanto mais conhecimento você tem, você pode negociar o seu trabalho, porque você tem condições de negociar através do conhecimento, né? Dentro da sua própria profissão, aquela profissão que você escolheu. Então, eu acho, sinceramente, que o salário de R$3 mil, as pessoas vivem com um salário mínimo ou não? Sim, eu conheço pessoas, né? Que vivem, sobrevivem com salário mínimo. Agora, tem gente que, eu conheço pessoas que ganham, lá, amigos meus em São Paulo, que ganham R$200 mil por mês e não tem dinheiro nunca. Porque moram num apartamento, moram R$1.000 por mês, São Paulo é comum, condomínio 10, 12 mil, 10, 15 mil reais, 42 milhões de reais deve... Você está devendo uma fortuna? Acredores, 42, né? Estão todos eles atrás, porque o Romário, ele perdeu um apartamento no Rio de Janeiro de 10 ou 12 milhões que não pagou condomínio anos. Aí foi a leilão, ele ria, levaram meu apartamento, então, com aquela cara dele, que o Romário tem uma cara... uma cara... É o Romário, né? O senador candidato ao governo do Rio, pior que pode ganhar. Mas daquela várzea que é o Rio. O Rio de Janeiro, que coisa, meu Deus. Eu não posso falar porque... Olha, o Crivella foi ver lá um show lá na Cidade das Artes, que o Rio de Janeiro tem lá, Cidade das Artes, que foi criada pelo César Maia. César Maia criou a Cidade das Artes, né? Pai de Rodrigo? Sim, senhor. Pai de Rodrigo. De Rodrigo. Aí, o que aconteceu? Quando o locutor anunciou, vamos, a presença do senhor prefeito do Rio de Janeiro, o Crivella. Vaiaram ele de um jeito que ele baixou a cabeça. Mas o Crivella é vaiado em tudo que é lugar que ele passa agora. Impressionante. Agora o Marne tem que começar a sentar naquele lugar. Não, o Marne é espirituoso. Tem que dar mais tempo pro Marne. Tem que dar mais tempo pro Marne. Aqui no Face de hoje eu disse na rádio. Eu tava vendo a mensagem. Frau Carla, desculpe, hoje eu disse quando terminei o programa na Rádio Pampa. Viu como é a assistam à noite que eu vou estar na atualidade. Hoje eu vou poder falar porque o Vitorino Azar. Olha, o Marinho
Marinho Show diz o seguinte, que falta faz o Vitorino para responder sobre trombose. Especialista. Bom, ele falou sobre fimose. Pois é, por isso que nós telespectadores sabem tudo sobre trombose. É impressionante como o Vitorino sabe. Ele é sábio. É, sabicíssimo. Olha aqui, ó. Tu é muito entregão, né? Depois tu me entrega amanhã, né? Sim. Depois do pernil, aquela noite do pernil, nunca vou esquecer. E tu sabe que eu tô com vontade de comer pernil, Mas eu também. Comprei uma geleia de pimenta e uma que é cebola caramelizada. Tô louca pra comer um pernil. Lá no Rio de Janeiro tem um sanduíche. Que não é do Vitorino, lá no Rio de Janeiro tem um sanduíche. É um pernil muito gordo. Tem um sanduíche de pernil. Ai, maravilhoso. Eles pegam um pãozinho francês, ele pega o coitado do bicho. É o saudoso Mateus. É verdade que tinha. Saudoso Mateus. Eu sou antiga. O Mário Quintana frequentava aquele Mateus e cansei de comprar o Mário Quintana ali, né? Nas madrugadas na Rua do Central. Isso aí eu tô comendo comércio. Aquela sopa cabelo de anjo, lembra cabelo de anjo também? Fala, cara. Cabelo de anjo é aquela que tem a massinha? Bem fininha. Essa eu conheci também. Não, essa. Parabéns, bancada, pelo programa. Diz o Leandro de Viamão. Esse Chicão é show. O Marne com um jeitão de sério e o Chicão despojado. A Magda parece ser a mãe da turma bagunceira. Sempre assim. Em Portugal tem a Carris também, diz ele. Tem, Marne Barcelos. Olha, tem. E tá mal lá também? Isso eu não sei. Vamos mandar o Marquesão pra lá os Carris são os trilhos. Os Carris são os trilhos. Ele diz mesmo nome, tem inclusive os bondes que ainda circulam na parte lá chama-se elétrico. Lá são os elétricos. Por favor, vamos pegar o elétrico. Lisboa deu um upgrade, né? Tem, mas só que as ruas não são estreitas, parou o bonde, tem que todo mundo ficar parado esperando com o carro atrás, né? Aí o bonde, aquele barulho, aí para de novo, aí para todo mundo atrás e os portugueses, que eles adoram xingar, como o português, tira esta imundice da frente, aí diz aquele monte de coisas, palavras horríveis. Como o português diz palavras horríveis. Ele mal criado. São muito desbocados, tipo o Vitorino. O Vitorino não é desbocado. O que aconteceu contigo, Marcos? Mas o Vitorino, eu fico com saudade dele. Eu tô vendo. Mas os brasileiros também são bem desbocados. Aprendemos com eles. Prezada Carla, referente ao comentário, nem tô lendo em primeiríssima mão, que tu fizeste em relação ao nosso país, dizendo que ele não presta, eu discordo. O país é ótimo, o que não presta é o povo. João Luiz Wagner e Blunair. Eu disse que o país não presta. Não sei, às vezes eles me chamam de Carla, pode ter sido eu também, porque hoje eu também tô com a macaca. Pode ser que eu tenha dito. Não lembro, pelo menos. Não sei o Eugênio Carlos que é muito mimimi, que não sei o quê, que o prefeito tá correto. Tá bem. Alessandro Toledo, sei que tudo parece perdido. Acredito que para mudar essa situação de desesperança é trabalhar, educar e orientar nossos filhos a saber os bons valores. A mudança parte de cada um de nós. Seja positivo sempre. Tudo vai melhorar. Alessandro Toledo. É a mesma coisa. Esperança, aquele temporal vai melhorar, não vou me molhar. Todo molhado. Imagina se vira moda. Numa cidade da Califórnia, o povo vai ser multado se atravessar a rua falando no celular, teclando no celular. A gente precisa de dinheiro, né? Tanta multa que aparece aí, quem sabe aqui também não... Mas é que lá vai funcionar, gente. Lá funciona, tudo funciona. Impressionante. Tem o semáforo e aí fecha pro pedestre e vai contando, vai dizendo se a pessoa pode passar, se não pode passar. Se tá... Não, lá é impressionante o trânsito. E tem uma via que é a via expressa, que se a pessoa tá com menos gente dentro do carro, se tem um só dentro do carro, ele não pode usar a via expressa. E lá o incentivo na compra de carros é enorme. Então é lotado. As estradas, Mari, são lotadas. E essa via expressa funciona super bem, que tem que ter 2 ou mais pessoas dentro do carro. E as pessoas obedecem, até porque a multa é pesada e eles cobram. Só que lá você compra um carro de 3, 4 anos por $1.000. Com certeza. Por $1.000. Com certeza. O valor é... Aqui o carro velho custa mais caro que o novo. Deixa eu comentar uma coisa com vocês, que é uma coisa bastante séria, muito séria. E o nosso telespectador mandou mais cedo pro programa e eu acho que cabe a gente... Cuidado nunca é demais. Se você é daquelas pessoas que acham, comigo não vai acontecer, vai. Boa noite, Magda, e bancada diminuída show. Viu? Ele fez um... Gostaria que vocês, com essa grande audiência que tem o programa, divulguem um fato que está acontecendo. Tentaram
sequestraram uma criança no pátio de uma casa aqui em Sapiranga. Quando os vizinhos viram, um casal estava puxando a criança pela grade. Um carro preto com o casal dentro. Ele se identificou, não me pediu para não dizer, foi o Emilson Almeida. Então, um alerta para a comunidade. A gente tem que cuidar e sempre. A criança não pode ficar sozinha nem no pátio de casa, principalmente se tem possibilidade na rua. Eles fazem tudo. Agora, na sequência da notícia da Jéssica sobre a Califórnia e tal, de atravessar com o celular, um norte-americano, e a notícia está no sulcompleta.com.br, filmou a própria morte pelo Face ao vivo. Verdade. Ele estava gravando, disse que ele ajudava, né, na Carolina do Norte, estava a polícia, e realmente ele estava identificando alguns traficantes. E ele estava se filmando aquela coisa, fazendo um ao vivo no Face, e 4 tiros, Marne Barcelos, nele, e tudo foi gravado. Não é gravado, foi ao vivo. Ele recebeu 4 tiros. Morreu, ao vivo. E o outro, que o cidadão que bateu no carro, em uma série de carros, olhou, tá todo mundo bem, foi lá e se matou dentro do carro. Se matou, ninguém sabe, mas a polícia acha que isso aí ele já vinha prejudicando. Ele já estava querendo fazer isso. Sim, claro, que não foi isso aí, mas isso aí foi a gota d'água, talvez, que tenha colocado ele nesse processo depressivo e feito com que ele cometesse esse ato. Agora, eu quero comentar com vocês, ou comentamos agora, enfim, o que é a bandalheira da lavagem de dinheiro feita por um grupo, uma quadrilha, por um bando, porque pode ter diploma, pode ter o que tiver, para lavar o dinheiro com lojas de artigos infantis em Porto Alegre e Canoas. Uma vergonha. 3 lojas de artigos para bebês e crianças, 2 delas no bairro Higienópolis, em Porto Alegre, e outra em Canoas, serviam como pontos de lavagem de dinheiro para o ortopedista Fernando Sanches, envolvido no que ficou conhecido como a máfia das próteses. Vocês lembram? Pois os investigadores estavam trabalharam. Esse esquema foi descoberto no ano de 2015 e agora a polícia chegou, cercou e matou toda a charada. Os laranjas que se apresentavam como verdadeiros proprietários de uma mega store só de roupa de criança, enfim, até bem chique. E assim era o jeito que eles esquentavam o dinheiro obtido com essas fraudes. O delegado Felipe Bringuente, que aliás é um jovem delegado, mas é um excelente profissional, estava comandando essa operação toda. Ele é da Delegacia de Repressão ao Crime de Lavagem de Dinheiro. E assim, o médico e um familiar adquiriram muitos imóveis em Porto Alegre, no litoral, carros, lojas, tudo em nome de outras 2 pessoas. Laranjas. A laranja dos laranjas, né? Sem vergonha. E agora a polícia obteve, né, muitas informações. Aí entra o Ministério da Fazenda, a declaração, entra uma série de coisas para atrair a uma loja de alto padrão, disse o delegado, acima de qualquer outra concorrente do mercado gaúcho. Uns que enganam as pessoas, né, com a lavagem de dinheiro, e outros que usam os bens públicos para outros fins. No caso, o assunto que eu vou falar é que 2 médicos usaram uma ambulância do SAMU para ir a um evento, a um casamento. E a SAMU demitiu esses médicos, né? Porque eles não deveriam ter usado a ambulância para ir para o evento. Chegaram em sonho andar de ambulância, mas tem que ser com a sirene aberta. Eu já andei. Porque eu já andei de ambulância também. Mas não dava com a sirene aberta. Eu queria com a sirene aberta. Eu queria fazer muvuca. Eu queria fazer muvuca. Isso aconteceu lá em São Paulo, no interior de São Paulo, e aí esses 2 médicos foram afastados do SAMU. Olha só isso, queriam chegar em grande estilo, né? Fazer um H. Perderam a noção do perigo. Chicão, tu acha que seria fashion se eles chegassem assim lá? Eu acho que não, querido. Eu acho que dá um ar muito doente. Dá um ar doente. Aproveitando que o Chicão... Esse é o Chicão Tofani. Boa noite a todos. Boa noite. O Chicão tá quieto. Tá, não sei por quê. Aí, Chicão, Maurício Brum. Mas eu acho que... Os teus relógios, teus óculos. Não, mas não estou aqui para me promover, eu sou um cara muito humilde. Como que não sabe todo dia? Só que
tu faz. Mas não é Isso tu faz todo dia. Mostra o relógio, cara. Não, o relógio bulou. Não gostou do relógio? Não, botei de manhã, eu troco 2 vezes por dia de relógio de roupa. Assim, mas esse aqui tá bonito. Me enjoa muito. Ai, que eu levei um susto agora quando ele falou, Mário, vamos pros aniversários, daqui não sai nada. Bom, antes dos aniversários, eu tenho uma outra notícia da dona Maria Francisco de Souza, que foi presa no ano de 2016 num supermercado da Zona Sul do Rio de Janeiro. Ela brigou com o gerente do supermercado e insultou ele com frases como, volta pra senzala. Aí a mulher se defendeu dizendo que senzala e quilombo são, na visão dela, uma exaltação à raça negra. Olha, a disfarçatez dessa mulher, quer dizer, volta para a escravidão, volta para a senzala, volta para isso, é uma exaltação. Né? A raça... Sabe que as pessoas parecem que não têm tirocínio, não se lembram que todos nós somos iguais. Isso aí está inculcado dentro da cabeça, da mentalidade das pessoas, esse racismo, essa coisa absurda contra todos os negros. Isso é uma barbaridade, essas coisas não têm raça, não tem credo, religião, essas coisas. Todos somos iguais, todos nós temos direito a ter a qualidade de vida, a propriedade, nós temos todos os direitos, somos todos absolutamente iguais. E essa mulher vai ser condenada, com toda certeza, pelo menos assim eu espero. Mas indo para os aniversariantes, o primeiro aniversariante é o grande arquiteto brasileiro, que foi sócio do Oscar Niemeyer e que foi um dos arquitetos de Brasília, o arquiteto Lúcio Costa, né, que fez belíssimos prédios, não só no Rio de Janeiro, mas lá na cidade de Lisboa também, e em alguns outros países do mundo. Foi um arquiteto por excelência. O John Steinbeck, um escritor americano, que recebeu em 1962 o Nobel, ou o Nobel, como dizem os americanos dizem Nobel, né? O Nobel de literatura pelo conjunto da sua obra. A linda atriz americana Joan Bennett, que faleceu com 80 anos de idade. O Djalma Santos, meu caro Chicão Tofani, que foi um grande futebolista brasileiro, lateral, ele foi campeão do mundo em 58 e 62, né? Foi bicampeão do mundo. Essa eu tenho que falar com muita admiração. Elizabeth Taylor, a grande Elizabeth Taylor, nasceu no dia de hoje, foi uma das mulheres mais lindas. O olho dela era violeta, azul-violeta, é raríssimo esse pigmento. Os oftalmos, como o doutor Guilherme, né, que é o marido aí da nossa Frau Carla, poderia explicar muito melhor que eu. Mas o olho dela era uma coisa excepcional, ela tinha um rosto perfeito. De corpo eu não achava ela realmente demais. Como atriz, ela se superava muito, começou muito cedo, muito menina ainda, naquela série Lassie, não sei se você lembra, aquela cachorra, né? Ela linda, menina, ainda 15, 16 anos de idade. E ela teve uma vida bastante atribulada, Chicão Tofani, a Elizabeth Taylor. A Elizabeth Taylor foi casada diversas vezes, casou 2 vezes com Richard Burton, os dois tomavam porres homéricos, brigavam, se batiam, etc. Foi casada com Ed Fisher. Ed Fisher é o pai da Carrie Fisher, marido da Debbie Reynolds, a Carrie Fisher, que era a princesa Leia, e que morre, e a mãe morre, a Debbie Reynolds, 2 dias após, em função de ver a filha morta. E a Debbie Reynolds, ela comprou todos os vestidos num leilão que aconteceu em Nova York, se não me falha a memória, deve ter sido em Nova York, de vestidos e roupas que Elizabeth Taylor usou em muitos filmes, como Cleópatra, por exemplo, que foi um dos maiores filmes que ela realizou. Mas sabia, Mari, que a Elizabeth Taylor é comprovado que o Montgomery Clift morreu por causa dela. Mas ele era homossexual. É a única morte de amor comprovada pela medicina. Mas ele morreu muito antes dela. Ele morreu por causa dela? Sim, mas porque ela largou ele morreu? Não, de amor. Morreu de amor, segurou a barra dela. Tristeza, deprê, ela não quis saber dele, ela deu um pé nele. Mas ele era homossexual. Mas... Quem? Então, ele o Montgomery Clift. Mas de repente ela Será fazia que ele coisas... não ficou assim por causa completava disso? ele? Não, ficou, eu não sei, foi uma opção dele. Agora, a verdade é o seguinte... Mas sabe as fofocas das pessoas? Não, isso é uma história. Eu li a biografia dela, uma rápida biografia da Elizabeth Taylor. Mas ela dizia que Montgomery era gay? Não, todo mundo sabe no cinema. Todo mundo não, eu no não sabia. cinema, todo mundo sabia, como James Dean. James Dean, Rock Hudson. Sim. Quando ela fez Assim Caminha a Humanidade, o Rock Hudson,
esse menino aí, como é o nome dele? O James Dean e a Elizabeth Taylor. Foi o trio que sustentou o filme. Bom, o Rock Hudson era homossexual, foi o primeiro grande ator a morrer de AIDS, né? Morrer de AIDS. Então perguntaram se ele teria tido algum envolvimento. Ele disse, não, eu tenho nojo desse cara. Ele deixa eu e a Elizabeth o dia inteiro maquiado, esperando que ele chegue depois da bebedeira para fazer o filme. Então não é profissional, não gosta desse cara, tira esse cara da minha frente. Para quem não sabe, o Rock Hudson tinha 1,90 m de altura. Ele era o Roy, o nome dele verdadeiro era Roy, né? Roy, né? Não tem nada. E ele realmente deixava de lado tudo isso. Mas o Montgomery Clift fez grandes com a Marilyn Monroe, os Desajustados, junto com a Marilyn Monroe e o Clark Gable. Foi o trio desse grande filme. Quem? Clark Gable. Negativo. Negativo. Era um gay vestido. Tá bom, tinha que arrumar um. Ele era trans. Vamos depois da Elizabeth Taylor, a atriz Marilu Bueno, que completa hoje 78 anos, e Chicão Tofani, Carlos Alberto Parreira, hoje completa 75 anos de idade. Ele é um grande treinador? Foi. É um grande treinador. De futebol. Ele ganhou uma Copa do Mundo em 94, levou o Brasil para um vice em 98 e o Brasil para as quartas de final de 2004. Ele foi auxiliar do Filipão. Ele é um ideólogo do futebol. É um professor. Ele não é um técnico, nem um Renato Portaluppi, motivador. Instintivo. Papabá, não, sanguíneo. Ele é um cara focado, um filósofo de futebol. O Brasil deve muito a ele. Beto Barbosa completando os 63 anos de idade. Esse cara eu conheci. O Beto Barbosa. Só teve uma música, ele fez sucesso. Adocica a minha vida. Realmente só essa música que adoçou a vida dele, né? Cara, nada a ver, baixinho, bababá. Mas qual é o problema quando é baixinho? Ele é todo assim. Portão? Todo assim o quê? Todo gordinho. Redondinho, fortezinho. Que tipo de homem assim? Qual é o problema do cara ser baixinho? Tipo de homem. Por exemplo, o seu bichezinho. Seu grande, a pessoa que você admira, que é o Vitorino, é baixinho também. Não é baixinho. O Vitorino não tem a medida pro metro cúbico. O Vitorino tem 1,54 m. Não, menor do que eu, não pode. Ficção científica. O Vitorino é bem largo. O Hugo de Leão está de aniversário. Esse é um querido. Eu gosto muito do Hugo de Leão. Completando hoje 60 anos. Ele tem um visual muito meio deprê. Mas que isso? Exatamente, ele é um cara que tu nunca vai ver o Hugo de Leão sorrindo. O Hugo de Leão teve o apogeu dele no Grêmio, jogou na Copa do Mundo de 82, mas tentou uma carreira de técnico e não decolou. Mas eu... Não é um cara tão carismático, né? E a Chelsea Clinton, que é a filha do Bill e da Hillary Clinton, né? Ela está de aniversário hoje, completando já 38 anos de idade, a Chelsea, que é a filha, né? Que é a única filha, aliás, que o casal tem, né? Ele que foi presidente dos Estados Unidos nas complicadas eleições americanas, onde o colégio eleitoral é que decide, não são os eleitores. Querem saber o que é trombose? Isso, vamos lá. Trombose. Quem é que nos ajudou? Citânia médica. Eu sabia que alguém ia nos explicar. Trombose é a formação de um coágulo que pode ocorrer em veias, entre aspas, mais frequente em membros inferiores, chamada trombose venosa profunda, cujo risco é o trombo se soltar e ocluir uma artéria do pulmão, provocando a temida embolia pulmonar, que pode ser fatal em quase 10% dos casos. A trombose pode ocorrer em artérias, interrompendo a circulação e provocando a morte do tecido irrigado pela artéria, um infarto, AVC e extremidades. Os mecanismos e fatores predisponentes são diferentes quando em território venoso e arterial. Existe uma divisão aí. No território venoso são fatores predisponentes: idade, repouso prolongado, câncer, cirurgia maior, gestação, insuficiência cardíaca, doenças do sangue chamadas trombofilias, obesidade e também ela falou nas pílulas, né, anticoncepcional. Fatores para trombose arterial em outra aula. Espero ter ajudado. Abraço, Cíntia. Daí eu botei assim, não, mas eu fiquei curiosa. Olha, se o Vitorino tá aqui, ele fala tudo isso. É chutar tudo. A metade ele ia trombose, essa e a gente ia, como a gente sabe menos do que ele, a gente disse assim, é isso que a gente ia fazer. Não, e quando interrompe ele ficar bravo. Não, maravilha, que bom que ela nos ajudou, que bom, muito obrigada. Já aprendeu um pouquinho mais. Amanhã a gente fica sabendo da outra. Do outro tipo de trombose.
Magda, olha, um recado aí para os telespectadores que costumam comprar coisas pela internet, ó. Tomem cuidado que vazaram os dados dos clientes daquele site de venda dos Estados Unidos, Netshoes. Se você é cliente, se você já comprou, pode ser que os seus dados tenham vazado porque eles tiveram um ataque cibernético. Mais de 2 milhões de clientes tiveram seus dados vazados. Eles informam que estão investigando, obviamente, mas que dados bancários não vazaram. Vazaram dados pessoais, como nome, CPF, e-mail, data de nascimento e o histórico de compras. Mas já é preocupante, né? Eu já comprei nesse site, então eu já tô com a minha pulguinha aqui atrás da orelha e com muito medo. Não vai me vê. me roubem os tostões que não me restam, né? Não me roube o pouco que eu tenho. Olha aqui, ó. Eu tô há dias para falar sobre um assunto. A semana passada eu achei que eu estava maluca, né? Eu não sou muito certa mesmo, mas eu achei que eu estava louca de já estar em poste. Porque esse mês que passou, eu não paguei a metade das minhas contas. Quando eu vi, passavam os dias e aí tu vai pagar meu contador. Aí eu me dei conta, na semana seguinte, que não era eu, não sou eu que sou louca. É o correio que não está mais entregando correspondência. Eu comprei um cartão, não deu mais. Não, o correio não está mais entregando correspondência. E hoje, acompanhando a entrevista do presidente do sindicato dos funcionários, ele disse, é uma redução incrível de pessoas, as pessoas saem, morrem, eles não botam mais ninguém. Então é assim, ó, se eles não passam na tua casa hoje, agora eles vão passar na tua casa só daqui uma semana. Eu recebi as minhas contas todas atrasadas. Algumas eu lembrei e eu digo, botei fora. E aí paga o juro? Quem paga o juro? Não, eu paguei todas, eu paguei uma só que não foi em dia e paguei 50 e poucos reais de juro em 2 dias. Nossa, uma conta de 900 reais eu paguei quase 10%. E aquelas correspondências que paga taxa extra, não sei o que, Sedex e tal, isso também? Será que sofre do mesmo mal? Assim, porque é uma fortuna. O número é mínimo. Outra coisa que descobrimos, ele contou, não sei se vocês já prestaram atenção. Por exemplo, se no teu prédio não tem portaria, eles não entregam. Eles não batem no teu apartamento. Quem mora em casa? Bom, eu acho que eles têm que bater, né? Porque é o único jeito. Quando chamam azar, eles não, se bota embaixo da porta, bota numa caixa. Sim, pra entregar assim, o quê? Não, pra carta, pra correspondência. Tudo bem, se é um Sedex, é uma coisa, tudo bem. Mas não. Então, assim, ó, aí quando alguém falou sobre isso, todo mundo se manifestou. Uma vergonha o serviço dos Correios. A roubalheira nacional acabou com um dos melhores serviços que nós tínhamos, que era dos Correios. Era referência. Nunca chega. Era uma referência. Era uma referência. Sabe? Agora tá assim, ó, roubaram do fundo lá de pensão deles, sabe? E agora não entregam nossas correspondências. Não entregam. E o banco não quer saber se tu... O banco é multa e multa. Multa e multa. E outra coisa, Magda, esse mês foi um mês atípico, porque a semana do carnaval não existiu. A semana pré-carnaval também não. E só 28 dias. Tudo isso aí. Eu tinha umas dívidas aí, dia 1º já paguei nesse dia 27 mesmo, porque pode que eu me passe, já tô agora assim, não vem pelo correio a dívida, eu vou ter que pagar, né? A produtora, olha pra mim... Tá bem simpática, ela tá feliz hoje. Ela tá feliz hoje. Tá engraçadinha. Falando em não funcionar, quem é que sabe responder pro Edson Basílio, nosso telespectador, por que o Capster não funciona mais em Porto Alegre? O que é o Capster? Ajudava muito na rua onde trabalha, havia resolvido o problema com caminhões em lugar proibido. O Capster é aquele aplicativo que tu flagrava alguma ocorrência no trânsito errada, tu fotografava e a EPTC recebia. Ia lá. Tem comido muita pizza, Magda? Não, que não. Que é isso? Sabe por que eu achei uma coisa interessante nesse assunto? Eu estava conversando com meu primo, que tem essas empresas de pizza, e ele disse que o máximo que uma pessoa pode comer por semana é 3 vezes pizza, para não fazer mal.
Não, para não fazer mal, assim, de gordura, de gorda. Não fazer mal. Na verdade, não deve comer, né? Não, seja assim com a mamãe. Uma vez por mês, Se tu quer ser seca, deixa. Mas uma vez por semana comer pizza, daí não dá. Não, mas vai comer o quê uma vez por semana? Ah, não, vai comer o quê? Essas comidas de doente aí todo dia? Olha, pirê, eu como churrasco, como costela gorda, eu como torresmo, eu como tudo isso. Eu como tudo isso. Eu já passei da idade, eu não tenho mais problema. Tu não tem mais nada, Pedro? Eu já devo estar pelo bife, né, Bárbara? Isso não te fez mal. Eu já estou no ímpeto. Pode comer. O que é o ímpeto? É um novo tipo de pizza? Eu adotei uma alimentação saudável, tenho da metade do ano passado pra cá. Fizesse muito bem. Mas eu como bem, Chicão. Eu como coisas gostosas, mas sem muita gordura, sem açúcar. Pouco. Existem ingredientes que a gente pode substituir, né? Esses ingredientes que fazem mal e comer coisas gostosas. Mas o meu problema é que eu não como em casa nunca. O almoço e jantar fora todos os dias. Aí é que é um problema. Então aí é um rolo. Mas também é um problema para quem faz dieta e come fora. Porque a gente não sabe a procedência dos alimentos, como eles são feitos. Daí é complicado. Com que ingredientes, com que óleo eles usam. Nosso telespectador Adilson Borges, que está acompanhando o nosso programa, ele disse: Magda, tem um tipo de nado que eu tenho certeza que tu sabe, é o tijolinho. Se caiu na água, nada até o fundo. E aí, você estava falando sobre Estados Unidos, sobre carro, ele disse que um brasileiro comprou lá, e ele compra e revende carros, ele comprou um Jaguar completo, ano de 2006, por $6 mil. Sabe quando dá isso? 18 mil. Não compra um Gol bolinha com esse preço. É antigo. Jaguar, um dos melhores carros do mundo. Do mundo. Jaguar, esse carro em São Paulo custa 80 mil. Esse velho aí. O que é? Nem é velho, 2008 não é velho. Sim, mas nos Estados Unidos é carro velho, 10 anos. De lá tudo é velho, a mulher envelhece é velha. Não é assim, não começa com isso. O Vitorino seria o quê lá? As pessoas já querem te pegar na esquina, não seria um ancião lá. Tu imagina o Vitorino, o Matusalém. Tu imagina o Vitorino de sunga, de perfil. Eu vou contar tudo isso pra ele amanhã. Vou te entregar assim como tu me entregaste, tá? Não fala, mas é que você que chega na hora que o Vitorino tá aí, vocês não dizem nada. Mas a mesma coisa. Diz que o Vitorino pelado, ele não vê joelho mais. Mário Barcelos não dá luz pra cego. Eu vou te dizer besteira. Mas ele não vê o joelho. Ele não vê o joelho. Ele tem uma monta. Para, tu também não. Agora tu também é? Só se faz agachamento, né? Só se ele usa o espelho nos pés. Ele disse que a imagem da TV... Ele disse que a imagem da TV que deforma ele. Não falem assim do Nenê, do Fofinho, do coleguinha. Sei lá. Imagina qual é o desdobro que o Vitorino faz pra ganhar uma mulher. O que ele come? Não, ele não faz. Mas tu que sai não com ele mais seguido, como é que é o negócio? Eu acho que é na grana. Só se ele tá recebendo. Só se ele tá recebendo. Pagando, não. O Vitorino não paga. Não paga nada. Não sei, mas ele não gasta dinheiro com bobagem. Se a mulher pede um presente pra ele, não dá. Claro que não. Eu queria uma joia. Joia? Que isso, Chicão? Tá, mas então o que ele vai fazer? E tu dá uma joia pra mulher? Eu dou, querida. Eu sou o cara que mais... Eu quero dizer uma coisa pra vocês. Eu mais gastei dinheiro. Quero dizer uma coisa pra vocês. A minha cadeira tá caindo. Hoje é a minha. Ela acabou de fazer assim... Acho que foi trocar. Acho que o Chicão trocou contigo. A minha cadeira tá caindo. Não, a minha tá legal. A minha tá legal. Então tu trocou a minha cadeira. A culpa é do Vitorino. E eu vou procurar aqui, porque as cadeiras todas só têm nome agora. Elas têm patrimônio, tem uma plaquinha de patrimônio. Vai virar patrimônio histórico. Queridos, tá tudo ótimo, tudo maravilhoso. Adoraríamos ficar muito mais tempo, mas a gente tem que ir embora, entendeu? Beijinhos, durmam bem. Amanhã a gente volta com o Vitorino. Não contem nada pra ele, porque a gente falou, tá?